Cripto versus ações. Onde é que deves investir o teu dinheiro em 2025? Se tivesses de escolher entre estas duas opções, qual é que escolherias para investires o teu dinheiro? Diz-me já nos comentários antes de começares a ver o vídeo. E a verdade é que a resposta a esta pergunta pode surpreender-te e neste vídeo vamos ver qual destas opções pode ser melhor para ti. Vamos ver tanto vantagens como desvantagens de cada um destes ativos, ver algumas tendências para 2025 e, claro, tentar ajudar-te a tomar uma decisão. Olá, se não me conheces, o meu nome é Gonçalo Malheiro e sou educador financeiro certificado e hoje, e tal como disse anteriormente, vou falar-te um pouco sobre ações e sobre criptomoedas. E se gostas deste tipo de conteúdo, clica já no botão do gosto. Se não estás inscrito, não te esqueças de subscrever e de ativar o sininho. E se quiseres ver o resto do conteúdo que eu coloco nas minhas redes sociais, Instagram, Threads, TikTok, etc. vais ter os links todos na descrição. Referi também que este conteúdo é só e apenas para fins de entretenimento, não representando qualquer tipo de aconselhamento financeiro, recomendação de investimento ou recomendação de estratégia de investimento. É só e apenas a minha opinião. Dito isto, vamos ao que interessa e vamos começar pelo ponto mais importante: o que é que são exatamente criptomoedas e ações? Porque para quem é novo neste mundo, são os conceitos essenciais para entender antes de decidirmos onde é que vamos investir. E para explicar estes dois conceitos de forma muito simples e rápida, o que é que são ações? Ações são uma pequena parte de uma empresa, uma pequena fatia de uma empresa. Quando compras uma ação, vais tornar-te acionista de uma determinada empresa e vais partilhar tanto os lucros como as perdas que essa empresa tiver com os restantes acionistas. Imagina que compras uma ação da Apple. Na prática, vais passar a ser acionista da Apple, vais ter uma fatia muito pequena da empresa, vais passar a ter o direito de votar nas Assembleias Gerais. Não é que um único voto vai mudar alguma coisa, mas tens esse direito. Vais também ter direito aos lucros que a empresa der se decidir distribuir dividendos, entre outros direitos que os acionistas têm. E depois temos as criptomoedas. E as criptomoedas são ativos digitais baseados em blockchain. Neste vídeo não vou explicar exatamente o que são criptomoedas, nem como é que funcionam, mas se quiseres um vídeo assim, diz-me nos comentários que posso trazer um vídeo desse género no futuro próximo. E criptomoedas, como eu disse, são ativos digitais e pensa em criptomoedas como Bitcoin, Ethereum, Solana, Cardano, etc. Mais uma vez não vou entrar em muito detalhe porque poderia ficar aqui o resto do vídeo. Eu pessoalmente comecei a investir em ações em 2020 e em criptomoedas em 2021 e tenho-te a dizer que tenho histórias muito engraçadas, tanto de ganhos como de perdas nos dois ativos. Bem, agora vamos falar aqui um pouco sobre vantagens e desvantagens de cada um destes ativos para que consigas entender o que é que deves ter em conta quando estás a pensar em investir tanto em criptomoedas como em ações. E começando então pelas ações, algumas das vantagens que eu posso enumerar são, por exemplo, em primeiro lugar, a estabilidade e regulação destes ativos. Porque quando investimos em ações, podemos escolher investir em empresas que são mais estáveis, que são mais previsíveis, onde dá para prever aquilo que vão ter de resultados no futuro, ou seja, conseguimos ter mais estabilidade nos nossos investimentos e depois estes ativos são operacionados, são transacionados em mercados regulados, o que reduz imenso o risco geral do mercado em si e, maioritariamente, o risco de ocorrerem fraudes, manipulações de mercado, etc. A segunda vantagem, o histórico de crescimento. Porque quando vamos analisar uma ação, temos um histórico de resultados no passado. Podemos analisar as demonstrações financeiras da empresa, desde o balanço, demonstração de resultados, demonstração de fluxo de caixa, etc., para termos uma ideia do que é que a empresa gerou no passado. Ou seja, temos este histórico que podemos consultar caso queiramos analisar uma empresa a 5 anos, 10 anos, 20 anos, o que for. E depois temos também a questão do crescimento, porque ao longo das últimas décadas, desde que há dados sobre o crescimento do mercado da bolsa, a tendência sempre foi de subida, ou seja, o mercado tendencialmente sobe ano após ano, ou seja, temos este crescimento de forma mais ou menos consistente com que podemos contar. Mas como é natural, estes investimentos também têm riscos e este crescimento consistente não é certo. Outra vantagem que temos é o facto de algumas empresas distribuírem os seus lucros aos acionistas na forma de dividendos. E isso, para quem investe nessas empresas, para os acionistas, dá-nos uma fonte de renda passiva onde todos os meses ou de 3 em 3 meses vamos receber dinheiro na nossa conta de negociação apenas e só por termos aquelas ações no nosso portfólio. Ou seja, é mais uma forma de rentabilizarmos o nosso dinheiro. A última vantagem que eu quero falar
diversificação a nível global. Porque investir em ações permite-nos ter acesso a diferentes economias e mercados, desde países desenvolvidos a mercados emergentes. Isso ajuda-nos, por exemplo, a reduzir riscos que possam existir a nível regional. Por exemplo, agora com o conflito que houve entre a Rússia e a Ucrânia, as empresas na Rússia caíram imenso. Isso é um risco que pode ser considerado regional de certa forma, visto que já haviam algumas tensões entre a Rússia e a Ucrânia e que não afetam diretamente mais nenhum país, apesar de afetarem indiretamente. Outro risco regional pode ser, por exemplo, na realidade portuguesa, o facto do turismo cair drasticamente por alguma razão. É também um risco regional que afeta maioritariamente Portugal. Depois, algumas desvantagens de investirmos em ações. Em primeiro lugar, e esta desvantagem tem um pouco que se lhe diga, mas é o crescimento lento. E aqui comparo as ações às criptomoedas porque, comparando, as ações têm de facto uma valorização mais lenta do que muitas criptomoedas. Por exemplo, no último ano, o SP500, o índice mais conhecido no mundo inteiro, subiu cerca de 25%. E Bitcoin subiu 132%. Mas isto tanto vai para um lado como vai para o outro. E, por exemplo, Bitcoin em 2022 caiu 63% e o SP500 caiu apenas 19%. Ou seja, o SP500 vai ter muito menos volatilidade do que Bitcoin e outras criptomoedas. A segunda desvantagem, o impacto de crises. Porque há fatores macroeconómicos e políticos que podem afetar imenso os retornos que o mercado de ações nos pode dar. Algo que não acontece, por exemplo, se tivermos o nosso dinheiro parado numa conta poupança ou numa conta remunerada, porque a nossa taxa de juros vai ser fixa se escolhermos uma conta remunerada onde isso acontece. Outra vantagem do mercado de ações é, em muitos casos, o capital inicial que é necessário, e esta desvantagem também tem um pouco que se lhe diga. E porquê? Porque há muitas empresas que já estão bem estabelecidas, que são grandes empresas, mas que também têm preços por ação muito elevados. E isso vai exigir que façamos um investimento inicial maior se quisermos investir nessa empresa, se a corretora que nós utilizarmos não nos disponibilizar ações fracionadas, e há muitos casos em que isso não acontece, por exemplo, de Giro, Interactive Brokers, etc. Por outro lado, se a corretora tiver ações fracionadas, como é o caso da XTB, Trade212, Trade Republic, etc., aí já vamos poder comprar qualquer ação que nós queiramos com menos capital. Algo que deves ter em consideração é que investir em ações é como plantar uma árvore. Tens de ter alguma paciência e tens de entender que vai levar tempo, mas que, no longo prazo, investir em ações vai ser uma opção mais estável e mais segura dentro do risco que é investir, do que investir em criptomoedas. Isto, como é natural, se não tiveres o perfil adequado para investir em criptomoedas, porque se o tiveres, não te vais importar com o risco e com a volatilidade que estão inerentes a este mercado. Agora vamos falar um pouco de vantagens e desvantagens de criptomoedas. E começando pelas vantagens, vamos começar pelo potencial de crescimento que neste mercado é exponencial. Porque em períodos muito curtos, as criptomoedas podem dar-nos retornos muito acima da média de mercado, especialmente em ciclos de alta. Tal como no exemplo que dei anteriormente. Nos últimos 12 meses, no último ano, o mercado completo de cripto subiu 97% e, tal como vimos, o SP500 subiu algo a rondar os 25%. Ou seja, o mercado de cripto cresceu 4 vezes mais que o mercado de ações. A segunda vantagem deste mercado é o facto de conseguirmos lucrar quando há bear markets, e não estou a falar de short selling. Neste caso vou falar de staking, uma estratégia onde basicamente quando compramos criptomoedas colocamos esses tokens que temos a render juros anuais e vamos receber o mesmo juro quando o mercado sobe e quando o mercado desce. Ou seja, mesmo quando o mercado está a cair bastante, essas nossas perdas vão ser de certa forma reduzidas ou mitigadas através do staking, porque sabemos que vamos receber aquela taxa de juro anual por termos emprestado os nossos tokens a alguma plataforma. Mas, como é natural, este staking tem sempre alguns riscos agregados. Depois, outra vantagem é a acessibilidade. Porquê? Porque as transações neste mundo são feitas muito rapidamente, não há qualquer tipo de fronteiras, digamos assim, para investirmos em Bitcoin, Ethereum, Solana, o que quer que seja. Podemos investir em Bitcoin, quer estejamos em Portugal, na Indonésia ou no Brasil, podemos sempre comprar criptomoedas. Ou seja, é um mercado que tem acessibilidade de igual forma para todo o mundo. Agora, algumas desvantagens também deste mercado. Em primeiro lugar, a alta volatilidade, porque as flutuações de preço neste mercado são muito grandes. Por exemplo, no último mês apenas, o mercado de cripto como um todo caiu mais de 20% em apenas 3 dias.
Ou seja, é um mercado com muita volatilidade e isso traz tanto oportunidade como risco. A segunda desvantagem é uma regulação muito limitada e isto, atenção, pode ser tanto uma desvantagem como uma vantagem. Mas neste caso vamos falar na falta de regulação como uma desvantagem. E porquê? Porque essa falta de regulação vai aumentar consideravelmente o nosso risco de perdermos dinheiro através de esquemas fraudulentos, por exemplo. Dou-vos o exemplo dos rug pulls. Basicamente, alguém cria uma criptomoeda, as pessoas começam a comprar e depois essa pessoa que criou a criptomoeda vai vender todos os tokens que tiver e a moeda vem por aí abaixo, é o chamado rug pull. Quem cria a moeda vai ter 90% dos tokens disponíveis, os outros 10% vão para o mercado para quem quiser comprar e quando aquela pessoa que tem 90% dos tokens decidir vender, vende e a moeda passa a valer quase zero. Ou seja, esta falta de regulação traz também muitos riscos para quem investe. Depois temos aqui também outra desvantagem que é o risco de segurança. Desde os esquemas de fraude e de burla até à perda das chaves privadas que nos dão para as nossas wallets, entre outro tipo de questões de segurança, é algo que é recorrente no mercado de cripto. Atenção que em alguns casos também existe no mercado tradicional, fraudes, burlas, etc. Mas digamos que é mais comum neste mercado. Agora há aqui uma pequena curiosidade para entenderes o porquê de ser tão arriscado investir neste mercado. Sabias que já desapareceram mais de 20.000 criptomoedas apenas nos últimos anos? Isso mostra também a importância de investigarmos muito bem e de fazermos a pesquisa que devemos fazer antes de investirmos em qualquer projeto. Porque existe uma probabilidade muito alta desse projeto deixar de existir quando aparecer um bear market. Dou-te um exemplo muito prático que aconteceu comigo. Eu investi em MetaHero, um projeto que, na minha opinião, ainda tem muito potencial, mas esse potencial era muito superior, na minha opinião, em 2021, quando o bull market foi mais no setor de gaming, onde começou a aparecer o metaverso, etc. Agora que o metaverso não é tão falado, esse projeto também perdeu um pouco de força, mas o MetaHero não deixou de existir, ainda tem valor, mas os seus tokens caíram muito desde 2021. Eu arrisco-me a dizer que caíram mais de 80% a 90%. Já imaginaste investires num projeto e passado 3 anos tens menos de 90% do teu dinheiro? O mercado de cripto é muito arriscado. Agora, ambas as opções têm características que vão atrair diferentes tipos de investidor. Por um lado temos as ações que oferecem um pouco mais de segurança e de crescimento consistente, digamos assim, mas também um crescimento mais lento. Do outro, temos as criptomoedas, um investimento um pouco mais arriscado, com muito mais volatilidade também, mas onde o seu crescimento quando acontece em bull markets é muito superior ao do mercado de ações. E qual é a melhor opção? A resposta é depende. Mas calma, não vou ficar por aqui, vou explicar melhor esta resposta no final do vídeo. Agora falemos de algumas tendências que podem ser muito interessantes para 2025. E no mercado de ações, os setores de inteligência artificial, semicondutores e defesa, acredito que possam ser os setores mais promissores para 2025. E porquê? Porque com a eleição de Trump, os investidores estão à espera de haver um investimento maior em empresas ligadas à segurança nacional, produção de equipamentos de defesa, tecnologia militar, ou seja, tudo o que esteja inserido no setor da defesa, e Trump veio também dizer que iria exigir um investimento de 5% do PIB em defesa de cada país que pertencesse à União Europeia. Ou seja, por exemplo, Portugal iria ter de investir 5% do seu PIB na sua defesa e na sua segurança nacional. E, por exemplo, algumas empresas como a Lockheed Martin ou a Raytheon podem esperar crescimentos significativos em 2025, com essa expectativa também de conseguirem fechar novos contratos com o governo. Depois temos o setor de inteligência artificial e de semicondutores, que podem beneficiar imenso, não só do contexto em que nos inserimos atualmente, onde a inteligência artificial é o setor mais promissor para o futuro, como também das políticas de Trump para, quem sabe, melhorar e investir em segurança nacional através também de inteligência artificial. Mas diz-me nos comentários o que é que tu achas destes 3 setores e se tens outros setores em mente para o futuro. Agora falando de criptomoedas. E com o halving que houve de Bitcoin em abril de 2024, o mercado continuou a atrair a atenção de imensos investidores. São mineradas menos Bitcoins, as recompensas de cada bloco que é verificado é menor e por isso o interesse em Bitcoin aumentou. No entanto, em dezembro de 2024, o preço da Bitcoin caiu ligeiramente, cerca de 10-12% à data de gravação deste vídeo, sendo que subiu mais de 180% desde o início de 2024. E na minha opinião, esse tipo de correções são saudáveis, necessárias e também já aconteceram no passado. E acredito que estas correções estejam também a preparar terreno para um possível bull run em 2025.
Outra questão que temos de ter em conta no mercado de criptomoedas é exatamente o MiCA, o Markets in Crypto Assets Regulation, basicamente uma regulação para criptomoedas emitida pela União Europeia. E esta regulação veio impactar um pouco de forma positiva Bitcoin. Porquê? Porque ao haver mais regulação, vai haver mais instituições, mais empresas a colocar dinheiro no mercado de criptomoedas, por ser um mercado mais regulado e mais seguro. Isso vai trazer uma maior credibilidade ao mercado, os preços podem começar a subir, etc. Mas se há também algo que não nos podemos esquecer, é o estado da economia global. Porque se os bancos centrais continuarem com as taxas de juros lá em cima em 2025, alguns setores que costumam estar alavancados, como por exemplo o setor imobiliário, podem continuar sob alguma pressão. Já vimos que deverão haver alguns cortes das taxas de juros em 2025, mas em dezembro Jerome Powell, o presidente da Fed, da Reserva Federal Americana, veio dizer que iria fazer apenas 2 cortes das taxas de juros em 2025. Os investidores estavam à espera de mais alguns cortes, o que levou também a uma correção do mercado significativa no mês de dezembro. Por outro lado, temos também a questão das criptomoedas, nomeadamente Bitcoin, estar a ganhar alguma atenção em regiões que têm moedas fiduciárias em queda, ou moedas fiduciárias menos valiosas, como por exemplo a Argentina ou a Turquia. Em dezembro de 2024, a adoção de stablecoins cresceu 20% nesses mesmos mercados, devido à desvalorização tanto da moeda argentina como da moeda turca. Outro facto a ter em consideração é o crescimento da tokenização de ativos, os Real World Assets, ou setor de RWA. Este setor promete uma revolução completa na forma como nós transacionamos propriedades, arte e outros bens tangíveis como carros, etc. E agora que já vimos algumas tendências para 2025, como é que podemos decidir onde é que queremos investir? E como disse antes, esta escolha depende. Depende do quê? Depende dos teus objetivos financeiros, da tua tolerância ao risco, do teu horizonte temporal para este determinado investimento, entre muitos outros fatores. Para ser um pouco mais claro, imagina que queres arriscar imenso e que pretendes ter um retorno de 60% no próximo ano. Provavelmente vais inclinar-te mais para criptomoedas do que para ações, certo? Porque teres um retorno de 50% ou 60% no ano no mercado de ações é muito mais complicado do que no mercado das criptomoedas. Agora imagina que investes mais para o longo prazo e que queres ter um retorno médio de 10% ao ano durante os próximos 30 anos. Muito provavelmente vais para o mercado de ações em vez de ires para o mercado de criptomoedas, porque o mercado de ações é, dentro do risco, é mais seguro, mais estável, é mais previsível. Ou seja, tudo vai depender da tua situação pessoal, do teu perfil de investidor e daquilo que pretendes com cada investimento que tu faças. Se preferes segurança e estabilidade, se calhar o mercado de ações pode ser o ideal para ti. Se tens um maior apetite para o risco e queres retornos muito superiores, se calhar o mercado de criptomoedas é o mais adequado. Eu pessoalmente tenho cerca de 80% em ações e ETFs, cerca de 15% em criptomoedas e depois tenho 5% em fundo de oportunidade, ou seja, dinheiro que está parado nas corretoras à espera de ser investido. Esta é a combinação que me deixa mais confortável, mas atenção, não é aconselhamento financeiro. Bem, e agora quero ouvir-te. O que é que tu preferes? Preferes cripto ou preferes ações? Gostas dos dois? Diz-me nos comentários. E bem, chegamos ao final. Este é o vídeo de hoje. Se gostaste, não te esqueças de clicar no botão do gosto. Se não estás inscrito, não te esqueças de subscrever e de ativar o sininho para que saibas sempre que coloco um vídeo novo. Vais ter na descrição, mais uma vez, as minhas redes sociais todas, no Instagram, TikTok, o Threads, Twitter, etc, etc. Por hoje é tudo. Mais uma vez, espero que tenhas gostado e vemos no próximo vídeo.